Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Sejam muito bem-vindos no Notorium Podcast. Hoje vamos falar sobre direito, negócios e mercado imobiliário. Para você que não me conhece, que ainda não assistiu nenhuma aula nossa de direito imobiliário na plataforma de streaming Notorium Play, meu nome é Herbert Laron Santos de Oliveira, sou advogado, corretor de imóveis, atuo especificamente no mercado imobiliário há mais de 10 anos. Estamos aqui hoje para gravar um podcast especialíssimo. Vamos começar com o pé direito, o pontapé inicial dos sonhos, com esses convidados, com esses entrevistados de altíssimo nível, tá? Meus amigos, sejam muito bem-vindos, parabéns para vocês aí da plataforma que estão em busca de conhecimento, em busca de novidade. Hoje em dia é muito bom, é muito fácil, né? Na minha época, para correr atrás de conhecimento, de entrevista, você tinha que recorrer ali à televisão, livros. Hoje, no seu celular, em qualquer momento, você tem acesso a conteúdo de qualidade e acessível, muitas vezes de forma gratuita, como o nosso podcast, que vai estar lá no YouTube, tá joia? Então, sem mais delongas, tô aqui com duas feras referências no mercado imobiliário. Não poderia ser diferente, né? Trazer para vocês aqui conteúdo premium na Notorium Podcast. Primeiro eu vou chamar o nosso amigo Leopoldo Cabral para se apresentar. A palavra é contigo, meu amigo. Dr. Herbert Laron, nosso grande advogado, uma figura ilustre Tamo no junto. direito aqui em Fortaleza, no Ceará. Meu nome é Leopoldo Cabral, tenho 16 anos no mercado imobiliário, sou digital imóvel influencer, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito, vamos dar o Instagram, vamos trazer aí toda... Exatamente. Atuo no segmento de alto luxo em Fortaleza, também puxando para o segmento de médio padrão, mas eu atuo, Dr. Herbert, no que é bom. Se é bom, tem qualidade, se traz liquidez, são produtos com localizações estratégicas, produtos inovadores, com certeza eu tô dentro, tá? E é um prazer estar aqui com você mais uma vez, para falar um pouquinho, certo, do mercado imobiliário, falar um pouquinho hoje de um mercado tão apaixonante e trazer para os nossos telespectadores mais conhecimento e com certeza grandes oportunidades. Que maravilha, meu amigo. Seja bem-vindo, a casa é sua, tá? A gente está aqui nesse pontapé inicial. Então, gente, ó, estamos em casa, tranquilo, bate-bola aqui, um bate-papo de altíssimo nível, mas descontraído, tá? Porque a formalidade ali o pessoal gosta, né? O pessoal ali do direito mais antigo gosta dessa formalidade, mas vem mudando isso com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes. A gente aqui traz não só a parte do direito, para você que é estudante de direito, mas também para você, corretor de imóveis, que quer buscar qualificação. Hoje muito acessível, né? Bom demais, de alto nível. Qualificação, corretor de imóveis, estudante de concurso, entusiasta do mercado imobiliário, empresário, empreendedor. Então, aqui vai atender um público enorme, uma gama de pessoas que busca conhecimento, um bate-papo descontraído, em vez de estar ali assistindo qualquer besteira na televisão, vai estar agregando conhecimento, que isso ninguém tira da gente, não é verdade? Verdade. Conhecimento ninguém tira da gente. E aqui, Dr. Douglas Albuquerque, com a palavra para se apresentar para os nossos amigos. Primeiro de tudo, nada de doutor. Só Douglas, tá bom, tá ótimo. Eu digo mesmo, eu digo mesmo. É um prazer estar aqui com vocês hoje no Notorium. Obrigado, Herbert, pelo convite. Eu sou o diretor comercial, diretor de marketing da CDT Incorporações, né? A empresa do Grupo Douglas. A minha família, meu pai criou a empresa lá no começo dos anos 70, né? Nós somos uma das empresas mais tradicionais aqui de Fortaleza. Atuou bastante aqui no bairro de Fátima, construindo muitas das edificações desse bairro aqui, tão nobre de Fortaleza, foi feito por ele. E desde 2008 a gente fez a transição. Meu pai, já avante do tempo, ele já foi fazendo a transição dos filhos para a nova administração, né? E nasceu a CDT Incorporações, que nada mais é do que Camila, Douglas e Tiago, são os 3 filhos do meu pai, do Douglas, né? E com a especialidade de focar em projetos inovadores, sempre trazendo um diferencial para os nossos clientes e mantendo aquela qualidade e a tradição que foi criada
junto com o nosso pai lá atrás, né? Que isso é o fundamental, é a perpetuidade daquilo que foi criado. O legado ele tem que ser levado além. E esse além tem que ser feito por nós hoje, né? E a gente tem que tratar nossos projetos como filhos que a gente nutre durante muitos e muitos anos. Excelente. E eu adoro o slogan, inclusive, da construtora, que é hoje é sempre amanhã. Isso mesmo. Pensando exatamente em inovar, em trazer melhorias, em trazer coisa boa, que não à toa é também a área de atuação do nosso amigo Leopoldo Cabral. Deixa eu só fazer logo uma introdução aqui para os nossos amigos do direito e também para aqueles empresários. Gente, me desculpa, eu tô com um house na boca, tá me dificultando falar, tá? Então eu vou tirar aqui, porque aqui é ao vivo, é sem besteira. Então, vou deixar Show de bola. Show. Vou deixar aqui no Chico que tá atrapalhando, né? Então aí é melhor tirar. Mas, trazendo aqui uma curiosidade, eu vou falar aqui pra vocês mesmo, porque na câmera, né? O pessoal não tá aqui a gente tá no bate-papo, então é mais tranquilo. A diferença, só pegando um gancho, né? Construtora Douglas, CDT Incorporações. Vocês sabem a diferença. Por quê? De incorporadora, construtora. E aí eu vou introduzir o nosso assunto aqui, trazendo um pouco para a parte jurídica da incorporação imobiliária. Lei 4591 de 64, que veio resguardar os adquirentes. E isso tem tudo a ver com o nosso bate-papo e com a construtora que a gente está aqui entrevistando. Por quê? Segurança, solidez, credibilidade e transparência para o mercado. Vou contar uma historinha. Antigamente, quando não existia a lei de incorporações, qualquer pessoa, qualquer urubu, qualquer pessoa aí no mercado chegava e dizia: ele não tinha um terreno, ele não tinha um dinheiro. Ele chegava para um cara que tinha o terreno e falava assim: meu amigo, vamos construir aqui alguma coisa e vender pro pessoal? O dono do terreno dizia: rapaz, vamos, mas eu não sou construtor. Não tem problema, deixa comigo. O cara aqui fazendo o papel de incorporador, que era o que fazia o lobby, quem linkava as pessoas. Chegava pro construtor, para uma empreiteira: meu amigo, vamos construir? Vamos, eu sei construir, mas eu não tenho terreno, deixa comigo. Só que a gente precisa de dinheiro. O que a gente faz? Deixa comigo. Ia no mercado: Leopoldo, eu vou construir, rapaz, um empreendimento aqui muito bacana, que você vai ter piscina, vai ter 2 vagas de garagem. Você tem interesse? Quanto é? Rapaz, 200 mil para começar, a gente vai vendo e tudo. Tô dentro. Douglas, tem um empreendimento? Tô dentro. Pegava aqui os recursos. E o que acontecia? Opção número 1. O incorporador que linkava as pessoas, pegava o dinheiro e ia embora. Sumia no mundo. Opção número 2. O construtor não entregava o que tinha sido vendido para o adquirente. Então entregava só com uma vaga, entregava sem a piscina. Como é que o adquirente ficava? Se é que foi prometido uma coisa e foi entregue outra. 3. O permutante não recebia o que tinha permutado, trocado ali. Em vez de receber o dinheiro para ser construído no empreendimento, no terreno dele, ele ia receber unidades futuras. Ele não recebia ou não recebia como pensava que iria receber. E aí todo mundo ficava prejudicado. Então a lei, lá em 64, ditadura militar, foi inovadora e muito à frente do seu tempo em pensar: vamos trazer garantia e segurança para o adquirente. Então, o que é a incorporação? Você vai no artigo 32 da Lei 4591, apresenta um calhamaço de documentos para o cartório, onde vai ter o projeto aprovado, planta do empreendimento, até a descrição, você sabe melhor que eu, né, Douglas? O descritivo tem que estar lá. Tudo, até o qual piso que você vai usar. Então, isso é muito bacana para o mercado. Os adquirentes ficaram mais seguros em adquirir, fomentou emprego, renda, negócios, geração de riqueza. E aí você registra isso no cartório de registro de imóveis, competente da região. Não sabe o que é zona, cartório, transcrição? Vai lá no nosso notório, na plataforma de streaming Notório, Play, e olha lá o nosso conteúdo de direito imobiliário, tá? Lá eu falo tudo aí, toda essa introdução de legislação, diferença de documentos. E aí só para ir à frente. A CDT Incorporações, então, é a incorporadora. Isso mesmo. Ela é que se responsabiliza em entregar para você aquele empreendimento da forma que foi incorporado. Isso é muito importante, porque todos sabem, e eu posso falar aqui porque é de caráter público, que outras construtoras aqui, inclusive no nosso estado, já foram à falência, porque não tinham organização, não entregavam a segurança do empreendimento e do negócio para os adquirentes. Então, esse é um fator muito determinante. Qual a construtora, qual a incorporadora que você está negociando? Com quem você está se relacionando? Você está adquirindo o seu sonho, você está investindo o seu patrimônio, o seu dinheiro.
Então, a primeira coisa que você deve fazer é pesquisar sobre a incorporadora construtora. Tem que ser séria, tem que ser sólida, com mais de 40 anos no mercado, como a construtora Douglas CDT Incorporações. Isso mesmo, Herbert. A gente hoje lidando com o mercado, atendendo os nossos clientes de uma nova geração que tem a informação muito favorável para eles. Fácil na mão. O que acontece é que a gente vê que a informação ela está ali, mas eles não vão buscar às vezes 100% o conteúdo para dar a segurança jurídica do investimento que ele está fazendo. E aonde entra uma pessoa como o Leopoldo? Entra uma pessoa como o Leopoldo, por quê? Porque ele tem a característica de trazer para o cliente um projeto juridicamente perfeito, onde a segurança do investimento que o cliente está fazendo também é a credibilidade do atendimento que ele está prestando. Perfeito. Porque ele está levando para o cliente algo, como se diz no dito popular, preto do branco. Não existe uma margem cinza de dubiedade ali para que a pessoa fale assim, mas você me trouxe um empreendimento dizendo que estava todo bacana e tal, não sei o quê, e lá na frente eu não recebi aquilo. A credibilidade de quem aborda o cliente, a credibilidade de quem vende o produto e de quem vai receber, ela está em xeque em todo momento. Por quê? Porque o documento, doutor, você sabe muito bem, ele foi feito para assinar e guardar na gaveta. Porque quando tem confiança entre ambas as partes e você está seguro do negócio que você fez, você não saca o contrato da gaveta para nada. Porque você tem a confiança de que lá atrás eu fiz o meu dever de casa. Quando eu comecei a namorar com o projeto, tive o auxílio de um consultor que me tirou todas as dúvidas, conseguir a melhor negociação possível para a realização do meu sonho. Esse documento só sai da gaveta se esse sonho for destruído. Se houver alguma coisa, algum fator durante esse processo que quebre essa ilusão de que você fez um bom negócio. Perfeito. Então, essa é a diferença de você comprar um empreendimento, fazendo o dever de casa e procurando aquele selinho do Sinduscon lá de juridicamente perfeito. Eu acho que é a razão número 1 para que você descarte ou coloque tal empreendimento na sua mesa de negociação. Perfeito. Dr. Herbert, quando a gente trabalha com produtos que tem a incorporação, a gente traz uma segurança para o cliente acima de tudo, né? E trabalhar com a CDT é muito fácil, porque todos os nossos produtos, eu já falo nossos porque eu estou tão abraçado com a empresa, certo? São produtos com incorporação. Então isso facilita não só para a qualidade do produto, em termos de negócios juridicamente perfeitos, mas facilita também para o cliente buscar um financiamento, caso ele necessite, certo, na entrega do imóvel. Então isso é um grande diferencial e a CDT traz para o mercado, atualmente, o primeiro prédio de alto luxo, certo? Em sistema de incorporação puro, do início ao final. E fale mais sobre isso, doutor. Pronto, vamos lá. Interessante. Hoje o mercado de alto luxo em Fortaleza cresce com uma velocidade da luz, certo? Se você pegar Fortaleza há 10 anos atrás, você não reconhece Fortaleza hoje e nem a reconhecerá daqui a 10 anos. Isso mesmo. Né? Então, é uma cidade que ela está simplesmente mudando de patamar, tá? Tá se tornando realmente um polo do alto luxo de moradias. E eu posso dizer com toda segurança que Fortaleza terá os prédios mais bonitos do Nordeste. Do Brasil. Tá? Do Brasil, nível Brasil isso. Todo, né? Nós somos a referência hoje. A nossa arquitetura aqui... Nós fomos abençoados, desculpe interromper, mas nós fomos abençoados com arquitetos aqui locais que produzem produzem empreendimentos maravilhosos, magníficos, às vezes muito além do que o nosso público imagina que poderia existir aqui. Quando a gente olha certos empreendimentos, a gente fala assim, meu Deus, onde é que nós vamos chegar? Se você pegar algumas capitais do Nordeste aqui, e até mesmo São Paulo, o nível dos projetos que hoje são desenvolvidos, não só pela CDT, mas como outros parceiros e colegas do ramo,
são extraordinários. São extraordinários. Fortaleza vai virar uma capital onde ela vai chamar a atenção mundialmente pelos seus empreendimentos que tem aqui. Isso. E eu acho que o público está abraçando isso também. Eu acho que Sim. está sendo feito de maneira orgânica, que na medida que os projetistas, arquitetos estão desenvolvendo coisas belíssimas, verdadeiras obras de arte, o público está abraçando, o público está tendo, primeiro, recurso para isso, segundo, apoio ao financiamento da produção e ao crédito, e também o mercado imobiliário está pulsante, eu acredito. Na verdade, meu amigo? Aí você ia dizer que a gente é muito favorecido pelas nossas belezas naturais, nossa Isso. arquitetura, nossa orla. Exatamente. As pessoas hoje da região do Sul e Sudeste, elas prestigiam muito Balneário de Camboriú, né? Que realmente tem prédios maravilhosos, lindos, mas eu queria dar até um recado para as pessoas que hoje têm um olhar muito centralizado para Balneário. Olhem para Fortaleza, certo? Fortaleza vai impactar vocês, não só pelas nossas belezas naturais, que o Ceará abraça, né? Mas também pela nossa orla e pelos nossos componentes que tem hoje de moradia. Vou lhe dar um exemplo. A gente estava falando dos prédios hoje de alto luxo incorporado. E a CDT, ela traz o primeiro prédio, que é o Manabu, tá? Que depois eu vou deixar o Douglas falar um pouco mais sobre ele. Tá. Mas é o primeiro prédio com 40 andares, que não fica... 40 andares? 40 andares. Vou até imitar um amigo meu. Isso não existe. Isso não existe. 40 andares, certo? Que não fica na orla, mas ele tem a contemplação de toda a orla, não só a orla norte, Perfeito. que é a orla da Beira-Mar, mas também a orla nascente, que é toda a Praia do Futuro, banhando ao Porto das Dunas, certo? Então você tem hoje um prédio numa localização bucólica, quer dizer o quê? Uma região super tranquila, sem fluxo de carros, mas localizado dentro do Meireles, Perfeito. na principal rua do Meireles, que é a Silva Jataí, Vou até mandar um ao vivo aqui, porque esse assunto é importantíssimo, hein? com melhor índice de desenvolvimento humano, certo? Que é a Silva Jataí, que traz hoje a melhor rua de moradia depois da Orla da Beira-Mar, Perfeito. certo? Trazendo um prédio esplendoroso e o único prédio hoje em construção com a possibilidade de você levar 60% para o financiamento. Pro pessoal que Tá. não entende, Leopoldo, assim, que nunca adquiriu um imóvel, que não tá por dentro do mercado, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: hoje, grande parte dos prédios de alto luxo em construção, que cada um tem suas vantagens e desvantagens, tá? Você tem um sistema de condomínio fechado, que é aquele sistema, você explicou muito bem, da incorporação. E o sistema de condomínio fechado, para as pessoas que não entendem precisamente, é um sistema onde um grupo adquire um terreno, contrata um construtor, certo? E levanta o prédio, tá? No caso hoje, as construtoras fazem o inverso, elas compram um terreno, certo? E montam-se o grupo. Perfeito. Tá? Sendo que isso aí tem as suas facilidades, certo? E também tem o seu ônus, que eu não vou entrar muito nesse mérito, porque cada um tem suas qualidades, tá? Mas ele não dá para o cliente comprador, certo, a oportunidade de utilizar hoje o recurso bancário. Que o recurso bancário, mesmo com a nossa taxa de Selic alta, ele ainda hoje está girando em torno de 8,5% e 9% ao ano. Então isso é muito mais baixo do que qualquer aplicação hoje que você tenha no banco. Então vale muito mais a pena você tomar dinheiro e deixar o seu recurso no seu caixa, certo? Do que hoje você utilizar o seu recurso, certo? Pessoal. Perfeito. E o Manabu traz essa oportunidade. Quer dizer o quê? Ele lhe dá uma poupança, tá? Na média de 40%, não é isso, Douglas? Isso. E os 60% você pode levar para o banco para financiamento bancário. E outra, ele traz uma facilidade que você não tem que pagar o seu imóvel todo durante a obra, que é o caso do sistema de condomínio fechado. Perfeito. Então as parcelas ficam altíssimas, você está sujeito, não por conta da construtora, Sim. mas você está sujeita por conta do grupo, a você ter inadimplências, e essa inadimplência, chegando a um certo ponto, ela pode atrapalhar
o desenvolvimento da construção. Perfeito. Certo? E também um terceiro ponto, também muito importante, que quando você compra um empreendimento de incorporação, que é aquele do início ao final como Manabu, você sabe por quanto você entra e sabe o valor que você sai. Perfeito. E tem data de início e tem data de fim. Você não tem que vomitar ali um Isso. dinheiro, às vezes, muitas vezes. Você não tem a volatilidade do mercado, certo? Perfeito. Explodiu uma guerra, canto tal, os juros tal, os Estados Unidos isso, aquilo. Então isso tudo pode atrapalhar nos componentes Perfeito. da construção, Perfeito. certo? Cimento, aço e assim por diante. E na incorporação, isso daí pode atrapalhar ao incorporador no cálculo dele, mas não para o cliente final. Sim. O cliente final ele já sabe por quanto que ele entra e sabe por quanto ele sai. Perfeito. Já no condomínio fechado, a sua parcela, que por exemplo era 50 mil, ela pode passar a ser 70, 90, Sem dúvida. 100. Você está entendendo? Então essa comodidade é o que traz hoje a incorporação hoje como o principal meio, certo, de segurança entre um cliente do início ao final. Não desconsiderando também a questão de que o empreendimento ele já nasce com certas seguranças jurídicas para o cliente, que às vezes isso não pode estar acontecendo num condomínio. Não porque o condomínio não quer fazer, mas é porque eles estão tentando formatar grupo. Então aquilo ali ainda está... É como se fosse uma associação. Você chama seus amigos e quer fazer aquilo acontecer. Sim. O empreendimento incorporado, juridicamente perfeito, a gente falando sobre isso, ele rege certas qualidades que o advogado de um cliente, quando ele está lendo, Sim. e ele pede a documentação da SPE responsável Perfeito. pelo aquele empreendimento, ele já vai no cartório, ele já vê cartório, vê documentação, vê matrícula, vê a propriedade do terreno. A primeira coisa, ele vê se tem patrimônio de afetação, ele já olha tudo isso aqui, para quê? Para dar o aval para o cliente dele e falar assim, rapaz, olha, isso aqui passou por órgãos importantes como Secretaria do Meio Ambiente de Fortaleza, passou dentro dos cartórios, foi tudo analisado. Se eu tenho que lhe dizer alguma coisa sobre esse empreendimento, é que se sua vontade for adquirir, documentalmente aqui, ele está apto a ser comprado. E isso aí é a maior diferença quando você está comprando na planta. Porque ali na planta é onde todos os órgãos regulamentadores que regem sobre a construção civil, eles estão alegando e atestando, ótimo, seu empreendimento está ok, eu vou lhe dar a incorporação, eu vou lhe dar a liberdade de comercializar este empreendimento para outras pessoas sem infringir nenhuma lei junto ao Ministério Público, junto a qualquer outro órgão. Por quê? Porque aquele empreendimento ele foi analisado, criticado, foi avaliado e colocado em matrícula. O que vai acontecer ali? A propriedade do terreno, a fração ideal de tudo, está tudo descrito ali. Então isso é o que chama mais atenção hoje para os nossos empreendimentos. Perfeito. A gente dentro da empresa, a gente fala, quando eu no começo aqui da conversa eu falei que a gente é como se fosse um filho, é porque as pessoas pensam que um prédio nasce, um empreendimento nasce na compra do terreno, mas na verdade, quando a gente está olhando um terreno, a gente também já está vendo as dificuldades judiciais que pode ter no terreno. O terreno está vindo com inventário, o terreno está com matrícula em dia, tem alguma despesa que tem que ser colocada em xeque antes da compra do terreno. Nós temos documentação, averbação, temos foro, temos alguma coisa dentro do terreno. Então, tudo isso é a diligência que a gente tem que fazer, a nossa due diligence que a gente faz antes mesmo de comprar o terreno. Depois que a gente compra, é que a gente começa a sonhar com o que vai ser. Porque a gente pode entrar num negócio que sem o documento, sem o aval e sem a documentação própria de quem está vendendo para nós, pode atrasar muito esse processo de desenvolvimento. Perfeito. Então, se ele retarda o meu desenvolvimento do projeto, imagina o que ele vai fazer com quem está comprando. Sim, se eu não tenho a documentação precisa para poder conseguir um alvará de construção, conseguir uma incorporação, perfeito, todo mundo que está procurando o meu produto, ele está comprando algo no escuro. Perfeito. Porque lá na frente pode acontecer alguma divergência entre a prefeitura, entre os cartórios, entre
proprietários, que a gente já passou por isso. Na hora da compra e venda de um imóvel, chega um proprietário que tinha uma parte ínfima de herança lá, Sim. e ele fala assim, não, mas eu tenho direito. E ele embarreira tudo. E aí complica todo o negócio. Eu acredito que a principal vantagem hoje de você ter um prédio incorporado é o planejamento de vida da pessoa que está comprando. Sim, fundamental. Certo? Eu sei quando eu estou comprando e eu sei quando eu vou recebê-lo. E eu sei o que vou Certo? receber. E o que vou recebê-lo, né? Então, isso não é por conta da diferença do condomínio fechado. Tá. Condomínio fechado, como eu já expliquei, é porque o condomínio fechado ele passa por diversos pontos até iniciar uma obra, Sim, perfeito. né? Desde o começo até o final. Isso pode levar 1, 2, 3, 4, 5 anos para começar uma obra. Então, tem casos que você tem sistema de condomínio fechado, você vai receber daqui a 10 anos. Perfeito. Então, isso muda a vida de qualquer pessoa. Já na incorporação, não. E falando um pouquinho do Manabu, Pois é, a minha pergunta era essa, né? Vocês estão dando uma aula, um show aqui, tá excelente. Obrigado mesmo pelos esclarecimentos, isso é muito importante, né? Não só para quem está nos ouvindo, como para o mercado, realmente, de fato. Mas você sabe, Herbert, aqui muitos consultores imobiliários, eles não sabem a diferença. Perfeito. Até o consultor imobiliário, quando ele está fazendo, a gente atendeu muitos clientes que para o Manabu, que até mesmo clientes que o Leopoldo levou, que a gente teve que explicar a diferença de um para o outro. Perfeito, acredito. Então, assim, como aqui a gente está falando para uma audiência que tanto é para consultores imobiliários, corretores imobiliários e também Perfeito. para alunos de direito e advogados que também gostam Os amantes aí os do amantes mercado. do mercado imobiliário, essa pequena diferença que a gente está falando antes de falar sobre o produto é porque o seu cliente ele precisa saber o que é que ele está comprando. Sim. E a diferença número 1 para a documentação de um empreendimento 100% incorporado seria o fato de que quando você entrega o prédio, a incorporadora, como ela te dá crédito, eu só pedi 40% do valor do imóvel durante toda a obra. Você trabalhou com a linha de crédito que eu estou lhe dando para lá na frente você me pagar o que está lá. Eu só posso receber aquilo ali, já que vai ser ou financiado via recurso próprio ou com uma instituição financeira, se o meu prédio tiver 100%, pronto. 100% perfeito. É isso que eu ia elogiar. Vocês são guerreiros, viu? Os incorporadores, construtores, empreendedores são guerreiros. Porque é carga tributária, é ter que entregar o prédio como foi prometido pelo registro de corporação, recebendo parte do valor só. Isso mesmo. E é uma luta, é uma batalha. Tanto com o permutante, quando você compra o terreno, seja vendedor ou permutante do terreno, que você tem que fazer due diligence completa, porque se atrasar alguma coisa, a responsabilidade é sua. Isso mesmo. e aí, doutor Herbert, perdoe a interrupção, certo? Aí que vem a vantagem de ter uma construtora forte como a CDT. Perfeito. A CDT, ela utiliza recursos próprios. A CDT, ela utiliza recursos do banco, em alguns casos. Teve casos que ela construiu um prédio todo com recurso próprio, que é o caso do nosso Miros Living, certo? Que fica ali na mesma rua, certo? Foi a última obra nossa entregue, fica ali na mesma rua do Coco Bambu, da Avenida Beira-Mar. A Pedro Rufino, né? Certo? Isso. E você vai na rua do Coco Bambu, atravessou a Abolição, já fica no meio do quarteirão. Vista certo? Mar. Vista Mar, Lindíssimo. localização perfeita. Ainda temos excelentes unidades lá. Ainda temos certo? unidades lá. Ainda temos unidades lá porque foi uma estratégia da família, certo? Deles, tá? De ter aquilo ali como uma administração própria de carteira, né? Então eles construíram ali com o intuito, porque foi no meio de uma pandemia que foi entregue, né? E aí eles falaram, não, vamos botar o prédio todo como renda, né? Sim. E aí agora a gente está mudando um pouquinho, porque a gente está fazendo outras aquisições, né? E aí a gente está mudando um pouco essa figura. Mas é uma localização privilegiada Total. E eu vou pegar vocês agora na palavra aqui no ao vivo. Pegue. E eu quero, para quem está assistindo a gente, seja pelo YouTube ou pelo Notorium Play, quem disser que ouviu falar do Miros Living pelo podcast da Notorium Play, vai ter aí uma condição especial quando for fechar com você. Combinado? Combinadíssimo, Pronto, combinadíssimo. Tá combinado, né? Tá aqui, combinado, a sim. palavrada. O Douglas combinou, tá combinado. Miros Living, e você vai querer uma condição especial que eles vão garantir. Só para que eles possam entender, o Miros Living é um prédio maravilhoso,
certo? Um prédio com apartamentos na média de 89 metros quadrados. Excelente. Certo? Com a possibilidade de 2 ou 3 quartos. Pode ser 2 ou 3 suítes, Perfeito. certo? Porque a terceira é Reversível, né? reversível e se torna uma suíte plena, caso Acho que você eu vi queira. lá a apresentação desse imóvel no seu Instagram, não é isso? Exatamente, está tudo lá no Corretor Leopoldo Cabral, Arroba. certo? @ Corretor Leopoldo Cabral, ou também no meu próprio YouTube também tem vídeos, né? Qual é o Corretor canal? Leopoldo Cabral. O mesmo nome, perfeito. Né? E aí você sempre vai ter lá as oportunidades. Aí, pra você ter uma ideia, né, quando a gente fala sobre inovação, hoje está muito em evidência essa questão de rooftop e tal. Sim. E um projeto ele nasce muito antes do primeiro tijolo entrar dentro do terreno, né? Perfeito. E o Miros ele tem dois itens lá que são bem característicos, que ficaram bem conhecidos nas redes sociais. Tá aqui ele, né? aí, Primeiros aqui, ó. Aqui pro pessoal ver. Aí. Perfeito. E ele tem duas características que ficou muito conhecido nas redes sociais. Sim. A primeira é que tem um hotel bem famoso em Jericoacoara que tem as piscinas de vidro. O Sim. Miros foi concebido bem antes desse hotel existir e ele já tinha no projeto dele as suas piscinas com bordas de vidro. Perfeito. Que as pessoas podem utilizar, bater foto e tal. Tem várias fotos lá no Legal. empreendimento. E também ele já vinha com rooftop. Hoje a gente está vendo os prédios todos lançando com rooftop, Sim. mas ele já pronto e já concebido. Aí, Foi sei incorporado em que? Em 2014? lá, mas o projeto dele nasceu das mãos do escritório do Fabiano, da ideia, né? Sim. Deve ter uns 6 anos. 6 anos. 6 anos que a gente começou a conversar sobre a ideia do projeto. Ou mais, acho que uns 7 anos talvez. Aham. 2016 por aí. E a gente começou a conversar sobre o que o prédio iria ofertar. Perfeito. E a gente pensou, não, cara, ele tem uma vista, um terreno descampado na frente, maravilhoso, gigantesco, que dá uma vista privilegiada para o mar. Perfeito. Vamos colocar lá em cima um rooftop, uma área gourmet, que você pode receber mais de 50 pessoas lá em cima. Sempre inovando, sempre inovando. Então, você olha isso, 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás, você já pensando Sim. em fazer algo que está sendo utilizado agora, né? No Manabu, voltando para o Manabu, o Manabu foi concebido também. Aí, Da onde vem o nome Manabu? Manabu é uma referência ao grande pintor nipônico brasileiro que nós tivemos aqui, Manabu Mabe. Perfeito. E como o Manabu ele tem uma arquitetura belíssima, ele é uma obra de arte, né? Sim. O Dr. Oswaldo, da Companhia de Arquitetura, ele desenhou esse prédio que foi eleito num fórum de arquitetura do Brasil aqui por arquitetos, né? Sim. Entre eles votando aí um fórum deles que eles têm como o terceiro prédio mais bonito em execução Do Brasil. do que estava no pool Sim, de sim. prédios lá, que estava em execução. Tem prédios belíssimos, mas ainda não estão em obras. Perfeito. Eles ainda não iniciaram, mas os que já estavam em obra, né? E isso é bem legal porque é um reconhecimento de arquiteto para arquiteto. Claro. E uma obra de arte deveria levar um nome de um grande artista como era o Manabu Mabe. Perfeito. E ele ganha esse nome de Manabu, tem uma fonética bem imponente, Forte. rica, Sim. né? E digna do prédio, né? E o Manabu ele vem cheio de inovações. Lá atrás, quando a gente desenhou ele já vinha com vaga de carro elétrico individualizada para todos os apartamentos. Então, hoje a gente já vê os apartamentos ofertando Sim. vagas individualizadas, mas a gente foi um dos primeiros que fez isso. E para a gente ofertar isso, a gente teve que fazer pesquisa. A gente teve que chamar grande, né? engenheiros elétricos, conversar com a Enel, saber como é que a gente ofertaria 35 vagas de garagem individualizadas para cada o quadro elétrico para aguentar. O pessoal não tem todos noção disso, né? Todo esse não estudo tem esse que é feito bastidor. preliminarmente. Será que vai aguentar 35 carros carregando ao mesmo tempo? Hoje não tem a acessibilidade para carros elétricos para todo mundo, mas hoje é sempre amanhã. E amanhã todo mundo pode ter carro elétrico. Perfeito. Não é? Perfeito. Então a gente tem que estar sempre pensando nessa evolução. O que eu sonho hoje dentro da empresa, ele vai ser materializado amanhã. Então eu tenho que estar sonhando amanhã. Perfeito. Eu tenho que estar sonhando sempre com o amanhã para poder surpreender quando chegar lá. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente estava desenhando um projeto nosso chamado Luminous. E eu peguei e falei assim, cara, eu viajei e fui num hotel que ele tinha tomadas USB do lado da cama. Sim. Vamos fazer o seguinte, sem precisar mais do carregador. Vamos entregar tomadas USB do lado das cabeceiras da cama, da suíte master e também nos pontos de área de lazer. É algo simples,
que hoje é trivial. Mas há 10 anos atrás, você Não chegar em casa e falar assim, é só pegar... Cadê o adaptadorzinho Rapaz, não precisa. Do lado da minha cama é só botar na tomada USB. Você descobriu aí por que é fácil não só vender, como comprar um CDT? É excelente. É porque todos os nossos empreendimentos, vou repetir, todos os nossos empreendimentos, eles são revolucionários. Perfeito. Certo? Desde a sua concepção, certo? Até a entrega. Vou falar só dos 3 últimos, tá? Tá. Eu queria só uma pergunta quanto ao Manabu para não fechar. Tá, Desculpa, perfeito. pô. Estamos em obra lá. Sim. Estamos em obra, chegando na 13ª laje. Já estamos na 13ª laje. 13ª laje, previsão de entrega agosto de 2025. Bem aí, estamos em Certo? 2023. 29 meses, né? Aí mais ou menos aproximadamente. Para a gente poder entregar um prédio que será um cartão postal de Fortaleza. Sem dúvida. Com esse nome, Certo? com essa imponência. Vários diferenciais, tá? Quem quiser visitar, pode Quem me quiser procurar visitar, pra entre em ir. contato Pode. comigo, através da nossa empresa. Corretor Leopoldo Cabral. A gente hoje tem um time, Perfeito. um time capacitadíssimo, certo? Corretores de alto padrão, Especialistas de verdade, né? especialistas que podem atender o cliente e vão atender da melhor forma possível e com certeza fazer o melhor negócio. Eu gostei muito da visita que você fez lá no seu vídeo no Instagram que eu vi, que aí você apresenta exatamente de uma ponta a outra, mostra Isso. bem direito, porque ver é melhor do que... Isso. Né, E a É vantagem do Manabu é porque a nossa primeira unidade, tipo, Certo. ela já tem vista mar. Olha aí, que Certo? interessante. Então você já tem a contemplação da vista mar na primeira unidade. Imagine você estando na 39ª ou então no nosso Skydin, que é a nossa academia, certo? Que também é uma vantagem da CDT. O Thiago não está aqui, certo? Que é o outro sócio, que é irmão do Douglas. Sim. Mas o Thiago, ele, como diz um corretor meu, Natan, ele é body fitness, não é? Bodybuilder. Bodybuilder, certo? Então é um cara que entende muito de academia. Sim. E ele traz a concepção em todos os empreendimentos da CDT. Perfeito. Academias de altíssimo nível. Perfeito. Tá? Equipamentos inclusive no Miros, de ponta. né? No Miros também. Frente para piscina. Isso. E é isso que eu ia dizer. Eu andei olhando, andei pesquisando. Nos nossos 3 últimos empreendimentos, tá? Que foi o Miros que foi entregue, certo? Aproximadamente agora 2020, certo? 21, né? 21. E tanto o Manabu, que está em obra, sim, certo? Como o nosso mais novo lançamento que a gente vai falar aqui. Opa! Que é o Hortus Park. Segura! Até o fim. O primeiro prédio. Eu tô dizendo que a CDT é inovadora, ninguém acredita, né? Porque a gente fala, a gente pensa porque a gente está falando de uma coisa que é praticamente nossa, sim, né? Mas eu falo porque realmente ela traz para o cliente comprador, sim, algo que não existe. Então você morar no primeiro prédio, vou repetir, com 37 andares da grande região do Cocó, isso não existe. O prédio mais alto do Cocó hoje deve ter o quê? 23? 20, 22 por aí. 20, 22. Nós estamos trazendo um prédio com 37 andares e no 37º andar um mirante. Uma região que nem se fala. Um mirante para você poder contemplar. Por que a gente traz o mirante? Porque é justo, sim, nos nossos prédios, ou trazer um rooftop, é justo a gente prestigiar não só a pessoa que comprou unidades altas, mas pessoas também que compraram unidades baixas. Então, no dia que ela quiser contemplar a vista, ela sobe para o mirante. Você está entendendo? E ela ganha isso também como benefício, certo? Proporcionando para ela uma vista, e eu posso dizer, 360 graus, praticamente, certo? Não só da orla da Praia do Futuro, da orla da Beira-Mar, do Parque do Cocó, que vai ter a melhor vista do Parque do Cocó. E se você quiser olhar para o sertão, você ainda olha... Você tá entendendo? Então, é um negócio assim espetacular. E eu vou dizer mais para os nossos telespectadores. São apartamentos hoje que são os apartamentos mais líquidos do mercado. Apartamentos que trazem um bolsão de investimento. São apartamentos de 67 metros quadrados e de 78 metros quadrados. Com a primeira planta capaz de você ter 2 e 3 quartos. Vou repetir. 2 e 3 quartos, tanto na planta do de 67, quanto na planta do de 78. Mas você sabe o que é a diferença do planejamento, sim, da documentação, de tudo, de fazer projeto para tudo? É que a gente conseguiu trazer no Hortus Park, por exemplo, a inovação de que todos os apartamentos de 78 metros têm vagas paralelas.
Isso aí é de extrema importância. Para quem não é acostumado, isso daí o cara ter 2 vagas, ele tem lá uma vaga atrás da outra. Presa. Isso aqui, já vi destruir até casamento. Tá? Lá em casa que eu diga. Já vi não, tô brincando. Já vi destruir até casamento. Então, assim, já vi gente ter que sair com a chave dos 2 carros, porque sair de manhã, tem que tirar o outro da frente e tal. Tem com o menino aqui para levar para a escola, aquela agonia. É isso mesmo. E a gente conseguiu, através dos nossos arquitetos, projetistas e tudo mais, sala técnica, colocar com que todas as unidades de 78 metros, elas ficassem com vagas paralelas. Vagas soltas, só para as pessoas entenderem. Se chama soltas. Aqui, são soltas. Certo. E algumas unidades de 67 e de 67 metros também vão ter essas vagas soltas. Aí, então isso aí é extraordinário. E vendendo um pouco Esse daí é o Hortus Park. Esse é o Hortus Park, né? O público do Hortus Park, Leopoldo, qual é o tipo de público? Toda e qualquer pessoa que queira fazer uma carteira de investimentos, porque com apenas 50 mil de entrada e parcelas a partir de R$ 1.800. 50 mil de entrada? Repetindo, 50 mil. 50 mil de entrada e parcelas a partir de R$ 1.800, você tem a condição plena de comprar um imóvel de altíssima qualidade hoje, da Grife CDT. Só para você ter uma ideia, a gente é uma empresa que gosta de fazer, um grande colega do Leopoldo aqui, nosso também do mercado, que é o grande Paulo Angelim, ele, no dia do lançamento do Hortus Park, ele falou que a gente tem um defeito. A gente tem um defeito da vaidade, mas é o defeito da vaidade bom, porque a gente não sabe fazer coisa ruim, não sabe fazer porcaria. Então a gente pegou o mesmo paisagista do Manabu, que é um empreendimento de 6 milhões de reais, hoje que está assinando os maiores projetos paisagísticos da Orla de Fortaleza, e também, que é o Benedito Abud, e você com a partir de 630 mil reais, você leva a assinatura de um cara que hoje é mundialmente reconhecido. Então você imagina o que é ter um projeto que vai atender milionários, num grupo elitizado de Fortaleza, e que vai atender também o público que está lá comprando para investimento, comprando para casa, para ser sua primeira moradia, para ser tudo, no mesmo padrão dessas pessoas que estão investindo milhões. Você está levando o mesmo cara por 50 mil e 1.800 reais por mês. Perfeito. E a qualidade, o que ele criou ali, que ele transformou a região, o projeto, depois se puder fazer até botar um take. A gente vai botar os links de cada a gente bota o link aí. Perfeito. Ele é um oásis urbano. Ele literalmente ele criou um oásis urbano dentro de Fortaleza. Está aqui o nosso queridíssimo Hortus Park. Mari, por favor, vocês querem água, alguma coisa? Um refrigerantezinho? Estou aqui com a água aqui, obrigado. Por favor, traz uma água para mim e a Coca-Cola sem açúcar, por favor. O refrigerante, né? O refrigerante de cola, né? Não sei se pode falar. Só para a gente pontuar aqui, certo? O Hortus, ele fica em uma localização bastante privilegiada, certo? Porque a gente fala do Grande Cocó, ele fica na mesma rua da entrada e saída de carros do São Mateus, perfeito, do hospital, certo? Que é a Joaquim Lima, né? E fica com a Valdetário Mota. Fica esquina com a Valdetário Mota. E é a mesma rua do anfiteatro do Parque do Cocó. Aí o prédio, com as inovações que a gente pensa, né? Ele é um prédio que reutiliza todas as águas cinzas do prédio para irrigação automatizada. E tudo isso tá lá no memorial. Tá lá no memorial. Tá lá no memorial. O prédio já vem com patinetes elétricos ecológicos que vão te levar para o Parque do Cocó de uma maneira mais fácil. Tá? Obrigado. Nós lançamos o prédio, não foi, Douglas? Há uma semana. Há uma semana. A gente já vendeu. A gente está chegando. Isso, a gente está chegando aí nos quase 40% já de venda. Esse prédio é um absurdo. Lançou agora e já está com quase 40%. Rapaz, a gente tá para ficar doido, porque com uma loucura maravilhosa, boa. Né? Porque a gente procurando de todo o Brasil. Perfeito. Não é só daqui não, é de todo o Brasil. Graças a Deus. Porque as pessoas, elas começaram a perceber, doutor Herbert, Laron, certo? Que o imóvel é a maior segurança financeira que existe. A gente vem aí de crises, não só essas crises que estão acontecendo agora, né? Problema de grandes lojas, problema de grandes marcas. Problemas políticos, sociais, né? Mas a gente consegue trazer um produto, certo? Que traz a possibilidade de, se você não morar,
de você investir. A beleza do mercado imobiliário é que ela te traz estabilidade. Por exemplo... O famoso bem de raiz. Porque assim, se você for analisar, a sustentação do seu patrimônio, ele está enraizado no que você tem de imóvel mesmo, terrenos, lotes, apartamentos. Sim. Porque, vamos lá, a gente até aconteceu esse caso no final do ano e agora com o caso da grande varejista aí, que teve uma flutuação muito rápida da nossa bolsa de valores, né? Sim. E não depende do investidor, não depende de ninguém. Teve gente aí que perdeu 10, 15% do seu patrimônio líquido em coisa de 1, 2 dias. Mas se você está com a sua carteira imobiliária, o seu aluguel não variou 15% em uma semana. Você continua recebendo a mesma coisa. Pelo contrário, teve um aumento agora. A blindagem patrimonial, quando você está com uma blindagem patrimonial feita, você fica menos sucinto a tomar decisões precipitadas. Porque você com dinheiro lá parado e tudo mais, basta um convite, uma bela ideia e tudo pode ir para o espaço. Mas quando você está fazendo o seu posicionamento, a sua composição futura de patrimônio, sim, você tá lá e fala assim, rapaz, eu vou vender. Será que eu vou vender para poder comprar um carro? Será que eu vou vender para poder fazer uma viagem? Não estou dizendo que a gente não tem que viver. Sim. A gente precisa viver, sim. Mas se desfazer de um patrimônio que está lhe rendendo para poder viver agora, será que a gente não precisa reavaliar? E geralmente essas pessoas que estão fazendo essa blindagem patrimonial são as pessoas que chegam lá na frente e falam assim, hoje eu posso fazer tudo que eu quero porque eu tenho o recurso, o que eu investi lá atrás, que foi R$ 1.800, R$ 50.000, me privou de fazer uma pequena viagem ali para São Paulo, alguma coisa, mas hoje está me proporcionando eu vender esse meu imóvel e conhecer o mundo todo. Perfeito, excelente. Eu queria até causar aqui um impacto aqui, mas um impacto positivo, certo? Até um recado para você ouvinte, você telespectador, não invente de ser investidor se você não tem o seu lar próprio. Certo? Não existe, você tem que seguir os degraus da vida. Certo? Primeiro, se você só pode ser investidor de bolsa ou de qualquer tipo de ações financeiras, né, fundos de investimento, se você tiver conhecimento, certo? Se você não tem conhecimento, você está assessorado por alguém que tem um grande conhecimento, certo? Não invente de você ir buscar, certo, grandes ganhos, que isso daí não vai dar certo. Aposte no mercado imobiliário. O mercado imobiliário não é de hoje, não é de 50 anos atrás, é de milênios. Você está entendendo? Sim, sim. Tudo se concretiza quando você tem o seu lar próprio. Sua família é mais feliz, você pensa melhor, você trabalha melhor, você consegue desenvolver negócios melhores, você gera riquezas porque você tem patrimônio, certo? A confiança, né, Leopoldo, de que se um dia precisar, pelo menos eu tenho a minha casa para dar. Exatamente. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Isso. Mas quando você só vive o hoje, plenamente, sem pensar no que pode acontecer, eu não estou falando que pode acontecer com um filho, que pode acontecer com a esposa, eu estou falando com você mesmo, que pode acontecer com você mesmo. Você ter essa proteção de que falar assim, pelo menos eu tenho a minha casa. Que se eu precisar, eu vendo ela, e eu posso me tratar, posso fazer qualquer coisa aqui, eu posso sair de um patrimônio maior. Como a gente vê agora muito o que está acontecendo, é o pessoal fazendo downsize, né? Muita gente que durante muitos anos viveu em apartamentos bem grandes, os filhos casaram, já estão com netos e tudo mais, você vê pessoas saindo de apartamento de 400, 500 metros, descendo para 200, descendo até para 100 metros quadrados, porque eles querem curtir mais a vida. Isso. De uma maneira mais adequada, né? E tem várias vantagens aí, exatamente, né? Primeiro, você vai pagar provavelmente um condomínio mais em conta. Você vai ter um imóvel mais novo. Não tenha dúvida. Você vai estar adquirindo. Com uma área de lazer mais completa. Não tenha dúvida. Com andar mais alto, uma vista mais privilegiada. Isso mesmo. Menor manutenção, até para limpeza. Você tinha 2 empregados, vai ter 1. Dentre vários outros fatores. Então, o downsize para
ao determinado público, na verdade é vantajoso. Não tem- é um downgrade assim na sua vida. De é, jeito pelo nenhum. contrário, Você uma adaptação positiva. tira, por exemplo, como o Hortus Park, que tem a maior academia que eu acho. Eu estou falando que eu acho, tá, pessoal? Não sei se tem maior, mas hoje nós temos no Hortus Park uma academia de 220 metros quadrados, cara. A gente está ofertando para um condomínio uma academia digna de você pagar Exato. mensalmente para ter uma academia daquela ali para você malhar. Então, você que está fazendo o downsize, você que está fazendo o primeiro investimento, a gente gosta muito de ter essa concepção, sabe, Herbert, que a sua casa é para poucos. O seu apartamento, a sua casa, a porta da sua casa, poucas pessoas vão ter direito de entrar. Mas você não está comprando só os 67, os 78 metros. Você está comprando o enredo todinho que a gente trabalhou. A gente tem um parceiro nosso, que é a Project Arquitetos, que faz as nossas áreas comuns. Então, o que é que a gente pensa durante o processo? Nem todo mundo vai subir para o seu apartamento. Mas todo mundo que lhe visitar e ver toda aquela área de lazer, tudo aquilo ali, ele vai falar assim, poxa, como é que o Herbert conseguiu isso e eu não consegui? Imagina como é lá em cima. Será que um dia eu vou ter a oportunidade de conhecer o apartamento dele? Porque conhecendo a área de lazer do prédio dele, já é magnífico. Perfeito. Mas será que um dia ele vai me chamar para ir lá? E esse convite você faz para poucos. Sim. Mas a sua conquista não está restrita só às 4 paredes do seu apartamento. Ela também está lá embaixo. Então o trabalho tem que ser bem feito para poder fazer com que o seu investimento foi da área de lazer, da portaria, da qualidade, das obras de arte que nós colocamos no empreendimento, até o que você vai fazer dentro do seu apartamento. Dentro da sua suíte, dentro do quarto reversível, na sua sala, o que você vai fazer lá dentro. A gente traz inovações. O cearense, por exemplo, gosta muito de varanda. Conversamos com o nosso projetista, rapaz, no Hortus Park, 67, 78, tem laje técnica. Não tem a máquina de ar-condicionado na sua varanda. O cearense gosta de receber. É um prédio 100% nascente. Então ele tem que ter essa variedade. O Hortus, como um prédio verde, cara, nós temos horta orgânica lá embaixo. Nós temos um espaço de AutoZone, que é para você fazer lavagem de carro ecológico, fazer troca de óleo ecológico. Você tem os patinetes elétricos ecológicos, você tem vagas de visitantes internas para a segurança do cliente, vaga de carga e descarga dentro do prédio. Todos esses fatores, eles são lá, mais uma vez, descritos em seu memorial, na sua incorporação, para que você vá lá, chame seu advogado, peça a documentação. Quando você pegar nosso contrato lá, você vai olhar, peça toda a documentação, está lá, tudo descrito bem direitinho, para a sua segurança. O seu investimento, ele está seguro quando você se sente seguro. Perfeito. Doutor Laron, e também muitos clientes chegam para mim e dizem assim, Leopoldo, rapaz, macho, mas eu vou pegar 630 mil, 700 mil, 800 mil que seja, certo? E vou comprar um imóvel, mas esses 800 mil, 600, 700 vai me render tal. A primeira pergunta que eu faço, você já tem o dinheiro? Perfeito. Você já tem o dinheiro? Exatamente. Porque as pessoas querem criar um aspecto de investidor sem ter. Aí calculam coisas que não tem. Que não tem. Mas o imóvel nada mais é do que a oportunidade de você formar um patrimônio. Perfeito. Você vai pagando as parcelas. Nesse E processo tem gente que você só funciona assim, Isso, com parcela para pagar. Isso não, parcela é a melhor coisa do mundo. Exatamente. Para quem quer ter motivação de trabalho, nada melhor do que uma parcela. E organização. E se for uma parcela alta, melhor ainda. Porque você vai e você consegue, Deus abençoa, você vai abrindo E portas. vai indo. Eu queria até mandar um abraço aqui, um beijo para minha sócia, minha esposa, Mariana Pinto. Ah, perfeito, Né? o homem sabe. E se eu não mandar, né, você sabe, né? E também para todos que fazem parte Um do nosso... beijo, Mari. Todos que fazem o nosso time, Perfeito. certo? Leopoldo Cabral, os nossos corretores, né? Leninha, Natan, Eunice, Samila, o Wilker, né? E também todos os nossos colaboradores da CDT que fazem Perfeito. com que o negócio ande. Aconteça. Porque é um time tudo muito depende, não é só de um processo. A venda, ela é importantíssima, mas se não tiver um backstage, Perfeito. certo? O negócio não anda, tá? E também eu queria falar para os nossos clientes que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de comprar uma Manabu, se você está procurando uma moradia de alto padrão, aquela moradia que você quer poder trazer
uma qualidade muito grande de vida, proporcionando momentos incríveis, experiências maravilhosas. Tá, nós ainda temos boas unidades. No Manabu. Tá? No Manabu. Perfeito. Silva Jataí com Vicente Leite. Perfeito. Lembrando, Silva Jataí com Vicente Leite, esquina nobríssima. Quantos andares? Do Meireles, 40 andares. 40 andares. Certo? 40 andares. 5 vagas de garagem, sendo uma vaga elétrica para cada apartamento. Perfeito. Individualizada, que já sai na conta de energia Tem tudo lá. da pessoa. Bom demais. Piscina aquecida, piscina de raia. com bola de Academia vidro, a 140 40 metros de altura. metros de altura. Já pensou? Tá Até quem não gosta de malhar como eu, vou malhar lá. Vou ligar pro Douglas. Douglas, abre aí, né? Que eu tô indo. Que eu tô indo, que ele vai morar lá, eu não vou, né? Por enquanto, ninguém sabe, né? Amanhã. Enfim, essa apartamento é na média de 360 metros. Certo. Ainda temos unidades. Ainda temos nesse. unidades. Certo. 4 suítes, podendo ter até 5 quartos. Nascente. Perfeito. Tá? 100% nascente o apartamento. Já estamos Vista na mar. 13ª laje de construção. 13ª laje, previsão de entrega agosto de 25. E o melhor de tudo, você pode financiar. Pode financiar. Pode financiar. Não, Bom e as demais. Isso é um parcelas, detalhe que eu ainda vou explicar com mais calma parcelas depois. a partir Cês- de R$19.500. Você sabe qual é a diferença? Nós estamos com. O Leopoldo está com um cliente americano. Sim. Que tá. Então, o advogado dele lá pediu toda a documentação do prédio para poder analisar. Por quê? Porque como ele quer ter a nacionalização dele aqui no Braís, Certo. ele já solicitou o CPF dele, ele quer ter a residência, ele não pode comprar qualquer imóvel, ele tem que comprar um imóvel que possa ser registrado no nome dele. Perfeito. Então, a gente passou por isso lá no Miros, já vendemos várias vezes para empreendimento para gringo e tudo mais, né, para os estrangeiros, e a primeira coisa que eles sempre solicitam é a matrícula do imóvel para saber se existe alguma alienação, Perfeito. se tem hipoteca, Algum ônus. para saber se tem alguma coisa lá dentro. E isso é fundamental quando você está fazendo. Quando você está pronto, é mais fácil você resolver se tiver qualquer pendência. Perfeito. Né? Se você tiver averbado com habites e tudo mais, aí se você tiver alguma pendência com o banco lá de hipoteca, você faz baixa na venda e resolve. Mas quando é o caso de um estrangeiro comprar na planta, Perfeito. a documentação é fundamental Tem que estar tudo redondo. para dar a blindagem para ele no processo que ele quer adentrar. Perfeito. Não é? Esse Então é um isso- outro fator também isso determinante e muito importante. Tem que Seguindo estar a redondo. ordem cronológica. Vamos lá, falamos do certo? Manabu. Falando do Manabu. Nós temos ainda unidades prontas para morar no Miros Living. Certo. Apartamentos na média de 89 metros, com a possibilidade de 2 ou 3 quartos. Que é esse na rua ali do certo? Coco Bambu. Isso na rua do Coco Bambu. Entre a beira-mar, a 300 metros da orla e a 100 metros Do Polo Gastronômico da Varjota. É. Eu vi seu Instagram, agora que eu lembrei. Tatu bola ali, se você jogar uma pedra, cai na cabeça cai da lá. pessoa. Perfeito. Né? Só pra você ter uma noção. Eu vi lá seu Instagram porque eu achei muito legal. Eu tava passando aqui no meu Instagram e eu vi, vem comigo, vem com o Leopoldo Cabral. Eu Vem fui. comigo, Aí eu vem entrei com- lá e vi. É isso aí, é isso aí. E também temos unidades lá hoje a partir de 859 mil unidades. Nossa, em sistema promocional esse valor já não existe mais negociação, Perfeito. tá? Porque é um valor que a gente já baixou bem, né? Pra gente trazer pro cliente a oportunidade de ele morar num apartamento pronto para Ele morar. pode financiar. Pode tranquilo. financiar à 100%. vontade. Tem financiamento hoje que está aprovando lá com 90%. 90%. Olha aí. Hoje, Só não compra se não quiser, viu? hoje você pode utilizar o seu FGTS na entrada, Sim. você pode utilizar parte do recurso próprio que você tem, Perfeito. e você ainda pode, dependendo do seu relacionamento com o banco, financiar até 90% do seu imóvel. Excelente. Isso. excelente. E como o Leopoldo falou, as pessoas se assustam muito com a taxa Selic, a taxa de juros, mas os bancos eles tiveram um posicionamento muito moderado. Mesmo quando a Selic estava muito baixa, o máximo que o banco ofertou foi uns 6%, 6,5%, 7% ali. E agora, mesmo com a Selic elevada, ele também não elevou a taxa de juros ao extremo. Ele continua ofertando 8,5%, 9% ali. Então, continua sendo, sim, vantajoso você... E hoje existe a portabilidade de contrato, Sim. você sempre pode renegociar o seu contrato. E isso aqui é fundamental na hora da sua escolha. Isso. Saber o prazo que você vai escolher para poder financiar, né? E além do que, quando você compra hoje, por exemplo, um Miros, como ele tá pronto,
é escolher a unidade que você gosta e se mudar. Perfeito. Não tem nada, não tem nenhum gravame de matrícula, nem nada, é só passar pro seu nome. Quando você compra um Hortus, hoje, é literalmente uma programação financeira que você vai se colocar nos próximos 4 anos. Perfeito. Por quê? Porque ali você já vai criar relacionamento com o seu banco, você já vai se planejar. Não quero banco, quero comprar direto com a construtora, Certo. quero fazer essa adaptação. Mais uma vez, no sistema de incorporação imobiliária e não o sistema de condomínio fechado ou o associativo, certo, que você já faz o desligamento com a Caixa Econômica durante a obra, passa a obra toda pagando apenas os juros do financiamento. Perfeito. Na incorporação, você pode fazer antecipações, porque, como o Leopoldo falou, você já sabe por quanto entra e por quanto sai. Excelente. O reajuste durante o período de obra é só o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Então, ali, se você é uma pessoa que fica ligada sempre no que está acontecendo no mercado, no que está acontecendo nas taxas, sim, e você tem uma programação e você olha assim, poxa, o INCC dá uma média de 6,5%, 7% ao ano, tá, independente. Vai ter mês que vai dar 4%, vai ter mês que vai dar 0%. Então, assim, mas a média anual vai ser mais ou menos essa. Você chegar aqui e você pode falar assim, cara, eu tenho um balão para pagar. Receber ali o valor. E vai daqui a pouco, eu sei que vai incidir esse índice aqui de 1,5%. Deixa eu antecipar. Claro, é ganho financeiro seu, pleno do cliente. Então, essa é a vantagem. No associativo, você não pode antecipar, porque você está pagando só os juros da operação durante a obra. E no condomínio fechado, você só pode antecipar se todo mundo antecipar. Por quê? Todo mundo tem a mesma contribuição dentro da obra. Perfeito. Então, isso aqui são fatores que fazem a diferença muito grande. Uma aula, né? Uma aula aqui. Seguindo a ordem, né? Começamos com o Manabu, depois fomos para o Miros. Unidades a partir de 800. Vale a pena uma visita, então, no Miros lá para Total. 2 vagas na garagem, empreendimento bacana, boutique, lindo. Rooftop maravilhoso. Certo? Com a piscina em vidro, né? Fica numa área muito privilegiada, porque é uma área onde não existe muita edificação. Perfeito. Certo? Então você tem um bolsão de ventilação e de vista maravilhoso. Perfeito. Certo? Porque a gente fica ali do lado da colônia de pescadores. Sim. Certo? Ali da grande vajota do Mucuripe, naquela região. Né? Então, uma região super segura. Bom demais. Certo? Uma região tranquila. Uma das poucas regiões que as pessoas ainda botam a cadeirinha para sentar na calçada. Verdade. Certo? Que traz uma paz, uma tranquilidade. Você escuta o barulho dos pássaros. É um negócio incrível. E tá do lado da Beira-Mar. Sim. Do lado do Meireles. Você está entendendo? E com preço espetacular. E o nosso terceiro... Não vamos nem falar da valorização aqui, senão vai ter que a gente está especulando. Mas, sem dúvida, a valorização aqui vai ser uma exponencial. Não tenho nem dúvida. E em terceiro, certo? Que é o nosso carro-chefe, né? Que é o Hortus Park. Hortus Park. Primeiro prédio com 37 andares. Na região da grande região do Cocó. Perfeito. Joaquim Lima com Valdetário Mota. Quase vizinho a Santos Dumont. Pertinho do Hospital São Mateus, Padaria Plaza, pouquinhos metros do Shopping Rio Mar. Temos o decorado, certo? Lá. Decorado maravilhoso, de 78 metros. Maravilha. Inclusive, se você chegar lá hoje, você pode dizer que assistiu o nosso podcast aqui. E eu prometo fazer para você. O Douglas já tá puxando aqui nos pés aqui por baixo. Eu tô preocupado com o que ele tá prometendo aqui. Mas eu prometo fazer para você uma situação espetacular para a gente fechar o nosso negócio. Maravilha. Tá? E trazer para você aí um grande benefício desse lançamento. E ainda vou dizer mais. Mas tem que dizer que viu o podcast. Só vale se você gostar de coisas que não existe, que é um apartamento no 36º andar, ainda temos unidade disponível. Só 2. No 36º. Duas no 36º. Só 2. Vai, corre. Já foram embora 3. Já pensou você morar no 36º andar com 3 elevadores high speed? Você tá entendendo? Não tem igual. Então, apartamentos a partir de R$630 mil, entrada de 50 mil, parcelas a partir de R$1.800. Fluxo muito simples, gosto sempre de explicar, são 49 parcelas, certo? De aproximadamente R$1.800, a entrada de 50 mil, 4 balões anuais na média de R$20 mil. Perfeito. Certo? E o saldo devedor vai para o banco. Certo? Você vai financiar tranquilo. Você vende um imóvel que você já tem de sua carteira. Se você já tem um imóvel, você já tem um imóvel antigo, está na hora de fazer, tá na hora de você repaginar, retrocar seus imóveis ali. Você vende um imóvel que está completando 30 anos, bota, já rendeu o que tinha para render para você, vende ele e investe no Hortus. No Hortus, a CDT traz mais uma inovação.
certo? São Que a gente, inúmeros lá. a gente Mais vai uma. mais uma inovação. Essa não existe, tá? Que a gente vai entregar, muitos prédios têm aqueles mini supermercados. Opa. Aquele negócio aparente, que não fica uma coisa bonita, por mais que seja organizado, não fica bonito. Perfeito. Nós vamos entregar Prateleira. uma loja. Sabe o que é uma loja? Uma loja. É uma loja climatizada, fechada, bonita. Controle biométrico. Como é que é o nome da nossa loja? Store. Horto Story, certo? Que você vai vir uma empresa especializada, né? Que vai administrar isso aí, claro. Mas uma loja conceito, todo com biometria, um negócio espetacular. Padrão CDT. Padrão CDT. Isso mesmo. Então, pessoal, não perde tempo, certo? Esses são os 3 Vem- imóveis que hoje temos Isso. na carteira. E o Douglas vai poder falar um pouco mais, mas a gente tem previsões de lançamentos ainda esse ano no Meireles, previsão de lançamento na Aldeota, certo? Mas segura. Né? Segura. Não vou dizer, com claro, calma. não vou dizer os Deixa pro locais. próximo episódio. Segura. Mas só para você entender que nós estamos, não é nem com 2 pés, não. Nós estamos com todos os pés de toda empresa, desculpe, certo? Proporcionando um mercado justo, organizado e principalmente grandes empreendimentos por vir em Fortaleza. Maravilha. Mais uma vez, o que a gente precisa frisar é que os empreendimentos que nós trabalhamos e que nós desenvolvemos, eles são voltados para atender a demanda dos clientes e surpreendê-los. Perfeito. Né? Então, assim, o que a gente tem de pronto em construção e em lançamento, ele é um pequeno detalhe do que ainda há por vir. Porque a gente acredita, são quase 50 anos fazendo isso aqui, a gente acredita que o mercado ele tem sua volatilidade e ele tem a sua complexidade em termos de aceitação de acordo com o momento que cada um está passando. Perfeito. Porém, a gente sabe que se você olhar um espectro maior, todas as pessoas que hoje conseguem ter uma estabilidade financeira sempre acreditaram no mercado imobiliário. Todas elas nunca deixaram de investir no mercado imobiliário. O juros estava alto, eles estavam comprando. O juros estava baixo, eles estavam comprando. Não pense você que minha renda não é tão boa ainda assim para poder fazer um investimento. Não. Se você não der o primeiro passo, você não faz nunca o primeiro investimento. O primeiro passo ele pode ser simplesmente comprar um kitnet e ter para alugar. Dali você faz uma troca, já pega um apartamento maior. Eu estava comentando com o Leopoldo quando a gente estava vindo para cá. Eu falei, cara, a gente tem cliente da 3ª geração que começou a comprar apartamento pequeno e hoje o cara está comprando Manabu. Isso é muito. Então é a evolução dentro da própria empresa. E a fidelização. E da fidelização, por quê? Porque ele acredita no produto, ele acredita na empresa e ele vai fazendo a evolução dentro da empresa. Cara, no meu momento da vida, eu tinha que comprar um apartamento de 60 metros. No outro momento, eu já comprei um de 120. No outro, eu já comprei um de 240. E hoje, eu cheguei no ápice a comprar um 360 metros para mim. Daqui a pouco, essa família, que já está em 3ª geração, ele começa a fazer o downsize. Douglas, o 360 metros ficou caro para mim agora, em termos de tamanho demais, eu vou agora descer para um 150 que você vai fazer. Vou depois descer para um 70. Então, quando a gente atinge isso aqui é o ápice para qualquer comercial, né? Sim. É você ter o cliente sabendo que ele confia em você, que seu produto vai entregar e vai superar as expectativas que ele tá imaginando, e que ele simplesmente pede, literalmente, cara, me manda só a documentação para o meu advogado ficar tranquilo. Perfeito. Não é? E isso é o trabalho de vocês, né? Vocês têm que ficar tranquilos, porque senão a gente já atendeu clientes que o cara pegou, atendeu, o cara queria. Não era um imóvel nosso, tá? Sim. Queria, mas o advogado falou assim, você vai fazer pelo seu risco, tá? Eu olhei aqui, pelo que eu olhei, eu não faria, mas o dinheiro é seu e a vontade é sua. Não acho que vai dar problema, mas eu estou só lhe falando que o que eu estou vendo aqui não é adequado para o investimento. Mas era a vontade do cliente, ele fez. Perdemos a venda, mas não foi porque não tinha qualidade. Foi porque ele queria outro produto. Sim. Mas ele foi avisado pelo advogado, né? Você tem que deixar bem claro que você tem que fazer o seu papel. Não adianta pedir o documento e deixar fechado na mesa, né? Douglas, um filhinho, já que você está falando aqui, um filho, um empreendimento, tirando o Manabu, que eu já vi que você tem um grande apreço.
que você escolhe ele como filho preferido dentre todas essas obras de todos esses anos aí que vocês já fizeram? Cara, são muitas e muitas obras. A gente tinha... eu gosto muito, eu tenho um apreço muito grande pelo Ícaros, porque o Ícaros é um que fica ali na Expedicionário. Todos são nomes fortes, né? Miros, Ícaros, Manabu. Mas você sabe por quê? Quando eu cheguei aqui, quando eu voltei do Canadá para o Brasil, e eu estava muito focado, tinha uma empresa de marketing lá no Canadá, e eu estava muito focado em tentar criar um legado. E a gente fez vários prédios assim, e mudamos agora com o Manabu, especificamente falando. Porque a terminologia US. US quer dizer nós. Nós fizemos. Então, por isso do que grego ou do americano? Do americano, no inglês, us. Sim. Então é Ícaros. Miros, Luminus, Hortus. Entendi. Porque quando você passasse, você falasse para uma pessoa que... eu moro no Ícaros. Você mora num CDT. Eu moro num Luminus. Eu moro num CDT. Eu moro num... Então, essa foi a ideia que eu tive lá atrás, de que... Porque antigamente meu pai botava, não só meu pai, mas como vários construtores aqui, colocavam nomes de familiares e tudo mais, para prestigiar. Localização e tudo mais, para prestigiar. Às vezes perdia um parente, aí queria fazer uma homenagem e tudo mais. Então, assim, eu gosto muito eu tenho um carinho muito grande pelo Ícaros, porque foi nele que começou a nascer. São 3 irmãos, são inúmeros colaboradores que fazem um prédio acontecer. Então, eu sempre falava que esse prédio tem que terminar em nós, porque ele nasceu com nós. Então, é por isso que os prédios tinham todos esse final em US. Sabia dessa, Leopoldo? Sabia. E eu vou lhe dizer mais. Para quem quiser conhecer a nossa estrutura, hoje nós temos uma das estruturas mais fantásticas da cidade. Estrutura sede do escritório. A sede, né? Respeitando todos os nossos concorrentes, mas a nossa realmente é espetacular. São praticamente 400 metros quadrados, certo? Mais? Quantos metros são hoje? Uns 440 metros. Por aí. Quase 500 metros. Irrelevante. Quase 500 metros quadrados. Irrelevante. Em um dos principais prédios comerciais da cidade, que é o LC Corporate, né? Que traz hoje um prédio de altíssimo padrão, certo? Com a nossa estrutura que vai poder atender você, cliente, da melhor forma e a forma que você merece, tá? Lá nós temos uma gestão muito bacana. E o melhor de tudo, o Douglas e o Thiago, certo? Que são os proprietários, eles sentam com os clientes. Então, o nosso papel, certo? Não é só fazer o melhor negócio, mas é trazer o melhor negócio com quem faz o negócio, que é o proprietário. Isso é verdade. O que o Leopoldo está falando é porque é uma característica que a gente vê muito, muito presente. Aqui em Fortaleza é uma cidade grande, né? Nós estamos na 4ª, 5ª capital do Brasil, né? Mas aqui ainda é muito provinciano, no sentido de que as pessoas gostam de se conhecer e saber com quem está fazendo negócio. Então, quando ele me liga, ou ele vai lá e fala assim, Douglas, eu estou com um cliente, você consegue atender? Eu, claro que consigo. Eu faço questão, porque eu sei o tamanho do prazer que é para um cliente, e tanto faz ser do Manabu de 6 milhões, ou um Hortus, ou até mesmo um imóvel avulso que a gente tenha de menor valor. Eu sei o quanto é gratificante e importante para a pessoa que está adquirindo o primeiro, o segundo, o 10º, o 20º imóvel dele. E ele sentar e poder conversar comigo e ter a credibilidade de pegar... Ontem eu estava até falando com uma das corretoras, ela falou assim, Douglas, mas no dia da conversa que você estava falando, você falou com ela isso aqui, e ela está com medo que você não vai cumprir. Por que ela está com medo que eu não vai cumprir? Não, porque não estava no contrato. Mas eu não disse para ela. Não, diga para ela não se preocupar. Então, a credibilidade é muito fundamental nesse sentido, porque ela lidou comigo. Então, ela não foi com um funcionário, não foi com um corretor, não foi com um atravessador. O trabalho dele foi de trazer a pessoa e falar assim, você quer a melhor negociação? Eu faço tudo por você, mas só quem pode lhe dar a melhor negociação é o dono. Então eu lhe coloco de frente com ele. Que aí você negocia direto com ele. Aí isso aí, eu acho que é por isso que essa parceria CDT, Leopoldo Cabral e Associados, ela vem crescendo e funcionando muito bem, porque é essa sinergia. Ele gosta de atender e eu gosto de atender. Ele traz o cliente e nós fechamos o negócio. Eu costumo dizer lá, cara, só perco o negócio se realmente for inviável. O nosso lema é
eu vou concretizar o sonho de alguém. Alguém vai ter o seu investimento feito, ou ele vai ter a sua casa adquirida. É isso que a gente precisa fazer lá. Olho no olho. Bigode, aperto de mão. Se dá, e se resolver. não dá. É isso aí. Isso é excelente. Isso aí é muito bom, isso é muito importante, né? O trato direto com o dono. Meus amigos, o papo tá excelente, tá muito bom aqui, uma aula realmente, viu? Obrigado mesmo pelo tempo de vocês, eu sei que é corrido, Nada. mas nossos ouvintes aí merecem isso. Merece. Eu duvido, eu desafio encontrar um produto no mercado melhor do que esse daqui. Uma conversa dessa, bacana, interativa, com desconto ainda, que vocês vão ter aí, se vocês disserem que ouviram aqui o nosso notório. Na conta do Leopoldo. Então, eu desafio, meus amigos, vocês encontrarem um produto melhor que esse no mercado, tanto do podcast quanto da CDT Incorporações. Como vocês viram, é direto com o dono, é um negócio feito olho no olho, qualidade, não é à toa que estão há mais de 40 anos no mercado imobiliário, entregando com solidez, credibilidade, segurança jurídica. Eu não vou me ater à parte jurídica, meus amigos, porque a gente tem uma plataforma e um curso específico para isso, que a gente falou muita coisa aqui, vocês deram um show. A gente falou de incorporação a preço de custo, incorporação fechada, associação, falamos de patrimônio de afetação. Se ficou na dúvida, vai lá no nosso curso, inclusive a gente vai gravar outras aulas agora quanto a isso. Falamos de due diligence imobiliária, falamos de inovações no mercado, garantia, solidez, segurança, falamos dos tipos de negócios e mercado imobiliário, inclusive que a gente estava até ponderando, né, que são guerreiros que dependem de conseguir o terreno, negociar, entregar dentro de um prazo, receber só 40%, partir para o financiamento. Isso do financiamento é um detalhe muito importante que, se vocês não sabem a magnitude, depois a gente vai conversar melhor sobre isso, de conseguir financiar, isso daí é muito bom. Você pagar um imóvel de altíssimo padrão, de um preço elevado, conseguir financiar, jogar essa parcela lá para o final, isso é muito bom, tá? Anotei aqui, perguntei aqui dos filhos, né? O Ícaros, que é um dos queridos por começar essa questão do US. Só para você ter uma ideia, o Ícaros é tão inovador que o Ícaros, ele fica do lado do PV. Perfeito. E quando eu fui comprar aquele prédio, aquele terreno, eu olhei pro arquiteto... Do lado do nosso Paulo Sarazade. Presidente Vargas. Presidente Vargas. Que ontem teve o Clássico Rei lá. Rosão ganhou. E eu olhei, um abraço, meus amigos. E eu olhei e falei assim, doutor Oswaldo, cara, isso aqui a gente está falando 2008, tá? 2008. Nós temos que fazer um Sky Lounge lá em cima, porque aqui tem que ser um camarote para quem mora nesse prédio para poder olhar o PV. Olha porque aí. tinha todo tipo de evento que acontecia no PV, shows esportivos e tudo mais. O PV já recebeu celebridade de todo jeito. E eu não podia deixar um prédio que ficava do lado do estádio sem ter uma visão privilegiada. Então, lá em 2008, a gente já pensou, cara, vamos fazer um Sky Lounge lá em cima, no topo do prédio, que aqui vai ser um item de lazer que ninguém tem. E como fica de frente pro 23BC, cara, você tinha aquela vista maravilhosa todinha do 23º Batalhão ali, sem nada na frente. É um plus. É maravilhoso. Excelente. Então, lá atrás... Vamos fazer lá. E hoje a maioria dos prédios já tem Sky, mas o Ícaros lá foi um dos primeiros a ter. Os pioneiros, perfeito. Isso mesmo. Uma coisa que eu queria também pontuar, meus amigos, né? É muito importante. Qual a diferença, quais as vantagens e desvantagens? Desvantagens eu nem diria não, porque eu só consigo ver vantagens. E a diferença de comprar imóvel na planta para imóvel pronto. Porque o Leopoldo tem uma carteira de imóveis, tanto na planta quanto imóveis prontos. A CDT tem imóveis prontos, como a gente falou, do Miros, e em construção, na planta, que é o Hortus e o Manabu. As vantagens que eu vejo, tá? Vou dar minha opinião. Primeiro que a gente já falou, cronograma. Você pode se organizar financeiramente. Então eu dou uma entradazinha, vamos trazer aqui para o Hortus, por exemplo. Dou uma entrada de R$2.000, R$1.800 para cima. Uma entrada não, isso é a parcela. Dou uma entrada de 50 mil, tem uma parcela ali que eu consigo me programar de R$2.000,
eventualmente vendi um carro, fechei um negócio, recebi uns honorários, posso adiantar os valores, amortizar. Você tem evolução de renda, sua evolução de renda Minha durante evolução a própria durante a obra. Sim. A nossa ideia é que você também progrida Claro. com a sua renda, né? Perfeito. Você não vai ser a mesma pessoa hoje do que há 4 anos lá na frente. Exatamente. Então, ainda existe isso. Existe isso, um prazo de 4 anos para você se organizar e projetando ali seu apartamento, como você, do seu gosto, né? Que eu acho que a gente tem essa possibilidade, Sim, né? tem, sim. Que se chama de A flexibilização das plantas. personalização, né? Isso, você pode personalizar, você pode escolher. Rapaz, eu não quero 3 quartos, eu quero 2 quartos com Perfeito. um closet maior, eu quero a sala ampliada. Perfeito. Eu já quero com um quarto. A gente no Hortus tem uma planta lá que tem uma suíte que é do mesmo tamanho do apartamento de 120 metros quadrados. Sim. Você tem um closet duplo com uma suíte grande, uma sala gigante. Então, para quem está querendo fazer renda, e hoje a gente está vendo muito essa pegada das pessoas que não querem mais ter filhos, mas têm Sim. filhos pet. Perfeito. E o Hortus tem o seu espaço gigantesco para o mundo pet lá, pet place, pet wash, tem tudo isso aí Legal. lá. Então isso é maravilhoso Isso é para maravilhoso. quem gosta de ter. E essa personalização pode ser feita agora, com maior facilidade. Entendeu? Perfeito. Mais uma vez, você comprar na planta, você faz o seu planejamento, não só financeiro, Perfeito. mas também de como você pretende utilizar o seu imóvel. Perfeito. E outro ponto é esse. Se eu compro um imóvel já construído, eu tenho que pagar ele já. Isso. Seja com recursos próprios de uma vez ou com financiamento bancário. Isso mesmo. Então eu tenho que aprovar ali, o banco financia quanto? 80%, 90%? Dependendo, eu não vai sei. depender da sua Então você vai ter que ter ali o seu valor para dar, né? E geralmente também, Herbert, você já está no ápice do valor daquele imóvel. Sim. Quando sim, você está, sim, sim. por exemplo, quando você Perfeito. vai comprar algo entregue, que acabou de entregar, toda a valorização durante a obra, você concorda comigo que este apartamento do Hortus, que hoje só tem um stand decorado lá, ele tem um valor X. Perfeito. Na hora que eu tirar o tapume e jogar a primeira carrada de cimento lá dentro, o valor dele já é outro, né? Sem dúvida. Eu iniciei a obra, ele já é outro, já é outro, já é outro. Então, cada andar que ele subir, cada pavimento que ele vai atingindo, o valor dele também vai sendo agregado naquele empreendimento. Se você entrou no começo, Sim. toda essa valorização é sua. Foi transmitida para o seu imóvel. Se você já está entrando com um prédio na 15ª laje, você vai ter a valorização da 15ª até a 37ª. Perfeito. Por quê? Porque aquilo ali já foi carregado por quem comprou antes. Então, quando você compra ele 100% pronto no imóvel, você está pagando o valor de face dele. É o que ele vale hoje no mercado ali para você comprar. E se você está comprando na planta, toda a valorização é sua. Excelente. É isso aí. Todo mundo que compra imóvel, ele tem vários picos de investimento durante esse processo. Perfeito. Tá? O principal, vamos dizer assim, ponto específico Tá. é a questão de você comprar ele na planta, como é a fase agora do Hortus. Perfeito. Porque você vai pegar toda a valorização desse processo. Tá? Então você consegue ainda no Hortus entrar com um preço, certo? Muito interessante do preço que ele vai ficar. Você está entendendo? Então hoje a nossa perspectiva é que o Hortus alcance um valor muito bom, Uhum. tá? Principalmente porque é um prédio diferenciado da região, um prédio que traz diversos serviços. É incalculável, né? né, meu povo? Incalculável. A expressividade que o Hortus vai trazer, a gente fez um Hortus lá na Maraponga, que ele revolucionou também a região, né? Hoje ele é o empreendimento mais valorizado do bairro lá. Hortus O Maraponga. Hortus Maraponga. Porque o Hortus Já foi todo entregue, já foi. Até, Que é bom saber, né? tem Vai que mais- alguém tem- tá Não, procurando tem mais lá. de 5 anos e ainda perguntam se a gente tem unidade e nós não temos mais nada, né? Essa linha Hortus nossa, que é essa que tem a pegada mais verde, né? Que são os prédios mais ecológicos que a gente faz. O que vai acontecer, o que aconteceu na Maraponga, da valorização, ela está longe de ser o que vai acontecer com o Hortus Park. Por quê? Porque Fortaleza ainda não compreendeu o que é esses skyscrapers, né? Esses arranha-céus. Ela não compreendeu, porque hoje nós temos poucos, acho que 1, 2, no máximo 3 aqui quase entregues, né? Quando você começar a ver esses prédios nascendo,
e se estruturando de maneira mais pujante, quem tem. Eu costumo dizer que apartamento de 60 metros, 70 metros, você consegue encontrar em quase todos os bairros de Fortaleza. Mas me encontre um de 67, um de 78, no 36º andar. Só tem ele. Perfeito. Então, a exclusividade que ele traz, isso aí a gente ainda não conseguiu nem calcular. A gente não sabe nem como vai ser a reação dessas pessoas, porque geralmente os produtos de 40, 50 andares de Fortaleza que estavam sendo ofertados para clientes de 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 milhões de reais. Perfeito. E hoje a gente trouxe um produto dessa magnitude para um público de 67, 78 metros. Perfeito. Esses clientes que se anteciparam, já compraram 36, agora eles vão ficar surpresos de uma maneira bem positiva. Eu comprei, viu lá? Sem dúvida. Eu não só vendo. No Hortus. Eu acreditei no produto, acho que eu fui um dos primeiros clientes, não foi que eu comprei? Comprei lá para investimento e comprei o 35º andar. Boa. Entendeu? Porque eu sei que os apartamentos que vão ter acima do gabarito, né, da região padrão, né, vão ser apartamentos únicos. Então, a partir do momento que você tem um apartamento acima do 25º andar, 24º, 30º, você tem um apartamento único que o preço, quem diz, é... Você. Entendeu? Você vai falar o quê? Depois me encontrei outro. Sim. É isso. Um bom exemplo é esse, para o pessoal entender, né? Porque o pessoal, quem não é ainda muito do mercado, tá querendo entrar, tá querendo ali tirar até seu Cresce, né? Ser corretor, não entende. Mas, por exemplo, o Hortus, Maraponga, inicialmente ele era vendido a quanto? Na planta ali, quando o pessoal comprou? 157. A gente tá falando de 2015, mais 2015. ou menos. 2015. No final, 16. foi vendido por quanto, por exemplo? Hoje tem repasse dele de 500 mil. Qual o investimento, não. me diga aí, Morando. que ele dá? Você 400%? morando. Morando. Não tem. É o melhor investimento que tem. Eu sou suspeito para falar, né? Direito imobiliário, imóveis é minha praia, é o que eu gosto realmente. Você estava até falando, só um parênteses. Você estava falando dos fundos de investimento imobiliário, né? Eu vou falar mesmo, das americanas, que é público, né? Que aconteceu. Meu amigo despecou os fundos que eu tinha. Então, se tivesse no sólido, aqui eu não teria sentido isso daí mesmo. Como eu senti lá, né? Acontece. Não, o interessante de você fazer essas comparações é porque o mercado imobiliário hoje ele é simplesmente apaixonante. Certo? Ele é apaixonante de um ponto, porque é o seguinte, se você pegar os bairros próximos, ali da região do Cocó, você vem, aí tem Meireles, Aldeota, Meireles, Beira-Mar. Na Beira-Mar hoje já tem apartamentos de 69 metros quadrados custando 2 milhões de reais. 69 metros quadrados. Olha a diferença, nós estamos vendendo um apartamento por 630 a 10 minutos da orla. Certo. Com vista da orla. Com vista da orla, certo? Por menos de 1/3 do valor. E novo. Esses outros são antigos, né? E só para desmistificar um pouco, porque pode ter gente que fala assim, não, mas se eu tivesse aplicado meu dinheiro e tal, não sei o quê. Tem que lembrar que a regra é básica. Você quer aplicar o dinheiro, os 150, 200, 300 mil reais... Primeiro você tem que ter, né? Como o Leopoldo disse. Se você tiver os 300 mil reais, aí a pessoa fala assim, poxa, mas se eu tivesse deixado os 300 mil reais aplicado, hoje estava valendo perto desses 500 mil reais. E o custo para você morar? Isso. Você estava morando aonde? Você estava com custo de aluguel, você estava com custo de condomínio. Então, se você não estava morando dentro da sua conta bancária, você estava morando em algum local. Sim. Então, aquilo ali lhe custou. Seu imóvel, ele além de valorizar, ele não lhe custou aluguel durante o custo. E tem que saber qual é o investimento também, não é qualquer investimento. O condomínio vai lhe custar em qualquer canto que você vai morar, você vai ter que pagar condomínio. Perfeito. A não ser que você more numa casa solta. Mas, o fato... E tem maiores, inclusive, né? Então, assim, você tem que levar em consideração, não é a conta bruta de botar um valor para hoje. Mas e a sua moradia? Perfeito. Sua moradia também lhe custou alguma coisa. Entrar na conta, sem dúvida. Tem que entrar na conta. Sem dúvida. É isso. Meus amigos, muito bom o papo. Poderia ficar aqui um bom tempo. A gente combinou uma horinha, de falar e olha a hora que já é, né? Eu sei que a agenda de vocês é corrida. Tá com 752 eu acredito, já é o pessoal aqui, já é com certeza. Meus amigos, eu queria agradecer demais. Muito obrigado pelo convite.
a presença de vocês, inaugurando aqui essa seara imobiliária no nosso podcast. Notório Podcast. Sucesso puro, viu, pessoal? Vem comigo, vem com o Leopoldo Cabral no Notório. Últimas palavras, meus amigos, para deixar registrado aqui pro nosso público. Pessoal, primeiramente, muito obrigado pela atenção de vocês. Ser corretor de imóveis não é uma profissão fácil, é uma profissão muito árdua, certo? É uma profissão que demanda muito tempo, então não existe ser corretor e ser algo. Ou você é corretor ou você não é, tá? Corretor que eu digo de essência, de viver disso, tá? Perfeito. Você pode ser corretor como o doutor é corretor também, mas a especialidade dele hoje é o direito, né? Ele usa isso aí como um plus, né? Mas para você ser corretor, viver como corretor, respirar como corretor, você demanda muito tempo. Conhecimento, você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter muita habilidade, principalmente você tem que ter uma ética, certo? Sem a ética você não consegue como é que eu posso dizer? Posicionar no mercado, não só se posicionar, mas ter vida longa no mercado. Perpetuar. Tá? Então, queria agradecer muito esse espaço que você abre para os corretores de imóveis. Me coloco à disposição de você que quer entender um pouco mais sobre a área. Você, cliente que deseja comprar um imóvel, você que deseja fazer um investimento imobiliário, pode entrar nas minhas redes sociais, @corretor Leopoldo Cabral, ou através do YouTube, Corretor Leopoldo Cabral, ou através do meu site, www.leopoldocabral.com.br, ou através do meu TikTok, Corretor Leopoldo Cabral. Pode deixar o WhatsApp, certo? não? Meu WhatsApp, 85 Fortaleza 98515 9007. Só não me peça dinheiro porque tá tudo imóvel. Entendeu? O resto, a gente vai pra frente. E agradecer mais uma vez aqui essa oportunidade que você nos dá. Tamo junto. Bom? Leopoldo por Leopoldo. Fazer igual a Marília Gabriela agora. Vem comigo, vem com o Leopoldo Cabral. Meu amigo Douglas, por gentileza. Rapaz, só agradecer o convite aqui, Notório Podcast, parabéns pela iniciativa de estar abrindo esse espaço para... eu acho que não é nem para tentar vender nada e nenhum produto, mas sim educar as pessoas, né? A gente vê, Herbert, que independentemente do nível de compra, a gente recebe clientes e corretores muito desinformados. E eu acho que esse espaço que vocês estão criando aqui vai trazer mais um veículo de informação para que essas pessoas possam se capacitar cada vez mais. Afinal de contas, entrar no mercado imobiliário não é para todos, mas ele tem sim suas garantias para todos. Não é todo mundo que tem a habilidade financeira para entrar no mercado imobiliário, mas ele tem que ter garantias para todos aqueles que queiram entrar. E essas garantias elas têm que vir através do conhecimento que você tem que adquirir ao longo do processo. Saber quem é a empresa, saber quem é o que o empreendimento oferece, saber se seu corretor é credenciado, que também isso é fundamental, porque ser atendido por uma pessoa que não está lá fazendo a sua participação junto ao CRES, fazendo sua participação junto à comunidade ativa ali dentro, ele pode lhe trazer também alguns problemas lá na frente. Então, esse espaço que vocês estão criando aqui para poder educar cada vez mais o telespectador que está assistindo aqui, telespectador não, acho que não, a palavra não é telespectador, não porque tela, não é de tela, mas né? ele não vai assistir no YouTube, Mas não é o youtuber também, não. Mas nossos ouvintes. Os ouvintes aqui. Que assiste nossos streams. Porque vai pro Spotify também. Então, assim, o pessoal que está assistindo e está ouvindo aqui, acho que a lição mais importante é se eduquem. Perfeito. A educação ela não custa muito, ela só custa o que você tem mais valioso, que é o seu tempo. Maravilha. Tá joia? Excelente, obrigado. Deixa eu dar as minhas considerações finais e aí só para finalizar, para matar. Você tocou num ponto excelente, o Leopoldo também, que aí me chamou a atenção aqui, né? Sempre digo que eu vou finalizar, mas vou finalizar mesmo, tá, gente? Por que eu virei corretor? Não é a minha profissão específica, mas por admirar e gostar e querer ajudar os corretores, eu me tornei. Maravilha. Comecei no cartório de registro de imóveis ainda na faculdade. Depois fui para dentro de uma construtora, pro outro lado do balcão. Depois eu fui advogar num grande escritório também conceituado aqui em Fortaleza. Depois fui ser autônomo e por aí vai. Então, assim, sempre também tive
interesse em dar aula, ministrar cursos, aulas, palestras para capacitar o pessoal. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de encontrar boas pessoas entregando conteúdo de fato, não só se vendendo e nem querendo falar por cima, mas realmente entregar o conteúdo. Eu tinha muita dificuldade no meu tempo. Na minha pós-graduação, quando eu fui escrever o artigo, eu não tinha material. Então, não, eu quero produzir material nesse sentido. E aí, já ministro aula em pós-graduação, curso, e no Cresce. Só que para você palestrar no Cresce, você tem que ser corretor, para ser lá dentro de casa mesmo. Mas não só por isso. Eu queria entender como é que eles estudavam. Por quê? Porque eu também, como adquirente, consumidor, já fui atendido por vários corretores. E eu via o despreparo, infelizmente. Até contar uma história. Quando eu trabalhava em determinada consultora, eu era jurídico interno, eu cheguei num stand de vendas que estava no shopping do Iguatemi e perguntei lá, como não me conheciam, né? Eu como tinha cliente, um corretor né? lá, como cliente, eu me apresentei como cliente, né? E perguntei, olha, esse empreendimento que vocês vão lançar, ele já tem incorporação? Quando tem incorporação e tudo, eu, pra que isso serve? Não sabia me responder, que é para poder ele possibilitar aquela venda na planta. Isso. Aí eu perguntei, tem patrimônio de afetação? Como eu era o jurídico, ainda não se tinha o patrimônio de afetação. Estava tramitando no cartório, mas não se tinha na matrícula. Sim. Só tem sim. Eu posso ver a matrícula? O corretor começou a trocar a escritura por matrícula e tudo, e não me mostrou a matrícula. Isso foi bom, porque a gente trouxe essa melhoria para dentro de casa, quanto qualificar corretores e etc. E eu vi que o pessoal era um pouco despreparado. Então, não, por que eles são despreparados? Porque não se tinham cursos, nem palestras, nem nada. E o Cresce até inova quanto a isso hoje em dia. E aí eu fui fazer o curso de corretagem, para ver como é que eles estudavam, o que eles aprendiam, por que eles não entendiam muito disso. E é bem por cima, realmente, o curso, né? Ele te dá uma noção geral de várias coisas. Nada como a experiência, a prática do dia a dia, dos anos de mercado e correndo atrás de conteúdo para poder você se habilitar, né? Isso mesmo. Então, conteúdo, conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Tempo é o nosso recurso mais escasso que a gente tem. Então, invista ele da melhor forma. Conheça a construtora, conheça o corretor, entenda dessa negociação. Corretor de imóvel é fundamental no negócio, é fundamental. E, infelizmente, a nossa cultura, às vezes, coloca isso em xeque. E aí, vocês vão atrás de qualquer corretor que não sabe lhe apresentar. E como eu disse, eu já fui cliente, também já passei por outros corretores que não sabiam me apresentar o imóvel, não sabiam me responder a parte documental, não faziam esse link entre o próprio vendedor, seja construtor ou pessoa física. Então, era complicado. Então, eu parabenizo você, Leopoldo, por toda a sua experiência, sua atuação, seu carisma, sua atenção que você tem com seus clientes, que não é de hoje, ninguém consegue se firmar no mercado como você vem se firmando e crescendo. Tanto é que é o nosso digital imobiliário influencer, é verdade. Obrigado. Muito bom, parabéns, cara. Realmente de altíssimo nível, simpatia, o cara realmente que dá prazer em conviver e trabalhar junto. Douglas, parabéns, muito obrigado. bom. Não sabia dessa parte da história aqui, dos nomes, da empresa de marketing. Foi muito bom tratar com você também. Bem legal, tem E muita coisa aí. 40 anos no mercado não são 40 meses, 40 dias, né? Então você, o Thiago, a Camila, todo mundo que está à frente da CT, o time geral, todinho que está lá à frente, está de parabéns. Espero que tenha muito sucesso daqui por diante. E tamo juntos, meus amigos, aqui no Notorium Play, Notorium Podcast, Grupo Notorium, com eventos aí no mundo inteiro, porque já vem o seminário lá em Salamanca para você participar, tá? Tamo junto, vamos em frente. Obrigado, Camilinha. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. E até a próxima. Um abraço. Abraço. Tchau.